Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O ponto principal aqui é o da identificação do Senhor com a humanidade, a perfeita humanidade daquele que é perfeito Deus e se tornou então perfeito homem. Isso está no nosso versículo 11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então nós só pudemos ser redimidos e salvos porque o nosso Salvador se tornou homem. E ele vai colocar mais detalhes disso mais adiante, né? Mas o que deixa claro aqui é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, porque eles são também da raça humana. E o Senhor Jesus assumiu a raça humana para poder morrer como um homem numa cruz, ser feito pecado por nós. Aqui o versículo 11, ele fala que o que santifica como os que são santificados, é importante nós entendermos santificação, porque a maioria veio de uma raiz católica e acaba pensando que santificação é quando o Papa canoniza uma pessoa que morreu, porque ela fez muitas coisas boas, era uma pessoa muito, muito religiosa, então ela é santificada. Mas na realidade a santificação é uma obra de Deus, não é do Papa. Deus é quem santifica, porque santificar significa separar. Separar. Deus nos separou os salvos, Deus separou os salvos, mesmo antes de termos sido salvos. O fato de termos sido eleitos por Deus antes da fundação do mundo já dá uma dica aí de que havíamos sido já escolhidos, separados para Deus. E não importa por onde você quisesse escapar, depois de ter sido santificado no sentido de separado para Deus, você não ia ter escapatória. Mas existe outro significado para o termo santificação, que está lá em 1 Coríntios 7,14. E aqui fala de alguém que não é crente. Como que alguém que não é crente pode ser santificado? Bem, o versículo 14 de 1 Coríntios 7 ensina isso. Ali diz, porque o marido descrente é santificado pela mulher crente, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, são separados também. Essa é uma santificação que não tem a ver com salvação. É uma santificação que tem a ver com preservação. Então é como se Deus colocasse uma redoma de vidro, né, sobre aquela família, separando ou santificando os membros que não são convertidos para impedir e evitar que eles sejam contaminados com as coisas do mundo, sejam contaminados com o pecado. Então é nesse sentido aí que o marido descrente é santificado pela mulher, ou a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, um lar onde o evangelho entra, por quem quer que seja, aqueles que não são crentes já vão ter um outro comportamento. Então, se o marido trazia certas coisas para casa que não eram agradáveis ao Senhor, ele já vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Então, é uma situação agora que ele é santificado, porque ele é preservado, mas ele precisa se converter para ser salvo. Essa santificação não tem nada a ver com salvação. Ela é antes da conversão da pessoa. Agora, outra forma de santificação é aquela em que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo e somos santificados daí
pela nossa união com Cristo, quando cremos em Jesus. Porque estamos agora separados para Ele, separados por Deus. Outra forma de santificação também é aquela do dia a dia. Aquela do dia a dia, que todos os dias nós somos separados do mundo, somos preservados da contaminação do mundo. Então Deus vai nos santificando dia a dia, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4, Paulo fala: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e por aí vai. Então essa é uma santificação prática do dia a dia. Depois nós temos a santificação perfeita e definitiva, quando estivermos na presença do Senhor no céu. Lá em 1 João, capítulo 3, ele fala assim, no versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda é manifestado o que havemos de ser. Isso ainda é futuro. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, semelhantes moralmente a Ele, a Cristo. Porque assim como Ele é, nós o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, santifica-se a si mesmo, separa-se a si mesmo. Quem já tem essa esperança, procura se manter separado das contaminações. Mas voltando então lá no nosso capítulo, no versículo 12, o Senhor diz, isso aqui é emprestado do Antigo Testamento, né? Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Tem dois sentidos aqui, eu não me lembro bem. Uma vez eu aprendi alguma coisa a respeito dele estar tratando de dois assuntos diferentes, né? Um que seria com o Israel salvo, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, que essa seria a congregação de Israel, e o outro seria com os salvos da presente dispensação da igreja. Eis-me aqui a mim e os filhos que Deus me deu. Mas eu não vou arriscar explicar, porque eu confesso que eu esqueci qual era a explicação desses dois versículos. Mas então, ele então tem o Senhor tem essa relação com os seus, de se colocar no meio dos seus. E no versículo 14, nos fala mais um pouco da sua humanidade e do fato dele ter sido feito carne, ou um corpo de carne, né? No versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui pode parecer que quem manda na morte é o diabo, quem decide a morte de alguém é o diabo, mas não é bem isso, não. Na realidade, o Satanás pode usar dos seus anjos ou dos seus demônios para causar a morte de alguém, mas isso nunca acontece sem a autorização diretamente de Deus. Ele precisa ir ao céu e pedir uma autorização, precisa carimbar lá um questionário, um formulário, se for para ele colocar a mão em qualquer crente, em qualquer filho de Deus. Porque nós sabemos que isso foi assim com Jó, né? Satanás quis pôr a mão em Jó, mas antes ele precisou pedir autorização para Deus. Quem quiser depois pode ler os capítulos 1 e 2 de Jó, do livro de Jó, onde aparece essa presença do diabo diante de Deus para pedir autorização
de colocar a mão em Jó. Primeiro, para colocar a mão na sua família e nos seus pertences, e ainda no capítulo 2, para colocar a mão nele, né, em Jó, mas apenas para fazê-lo sofrer, adoecer. Porém, Deus não permite que o diabo matasse Jó. É importante entender isso, porque lá em Apocalipse, o Senhor deixa claro que é Ele que tem, em Apocalipse 1, versículo 18, ele fala: eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, se alguém acha que pode invocar um morto, saiba que não pode, isso não poderia, né? Sem antes autorização daquele que tem a chave. Tem a chave da morte, que no sentido literal aqui seria do Hades, né? Que é a região dos mortos, que é o estado de desencarnado das pessoas. Mas isso, Cristo tem essa chave. Então ninguém invoca ninguém, não. Quando você vê aí uma sessão espírita, alguém invocando lá o bisavô que morreu, não é o bisavô coisa nenhuma, ele invoca demônios. São demônios que se apresentam fingindo ser alguém que morreu. Aliás, essa é uma tática muito, muito comum no espiritismo, né? Eu me lembro quando morreu num acidente aéreo, eu acho que foi, um piloto de automóvel que era conhecido na época, agora nem lembro mais o nome dele. Mas ele morreu e logo depois nos jornais tinha recebido uma carta psicografada desse piloto dizendo que estava tudo bem, que ele já estava lá no lugar do aperfeiçoamento dos espíritos e tudo mais. Aí a família correu se juntar ao espiritismo, se converter ao espiritismo. E essa é uma tática muito comum que eles usam de pegar pessoas famosas quando morrem e logo em seguida vem lá uma carta de que o famoso escreveu, mandou lá do além, né? Deve ter banda larga no além, deve ter internet e tudo isso. Porque ele mandou lá uma mensagem do além explicando que está tudo bem, não se preocupem e tudo mais. Então é uma tática muito conhecida já do espiritismo para ganhar adeptos, porque daí a família toda fica impressionada, porque geralmente o morto vai dizer coisas que ninguém mais poderia saber. Só ele sabia. Só ele, vírgula. Ele e os demônios que estão em todo lado observando as pessoas e descobrindo os segredos das pessoas. Eles estão nos vendo, estão olhando para nós e sabendo todos os nossos segredos. Então, mas nenhum deles pode causar a morte de um santo de Deus. Não pode. Então o diabo tem o império da morte, porque na realidade o que ele faz, ele cobra de Deus a morte de alguém que transgredisse a lei. Porque a paga pela transgressão da lei era a morte. Então ele tinha essa capacidade de cobrar, não é? E tanto é que a gente lê lá em Apocalipse que quando ele é lançado fora do céu, eu acho que diz lá que foi lançado aquele que de dia e de noite acusava os irmãos diante de Deus. Esse é o trabalho dele. Dia e noite ele fica acusando. Olha lá, tá vendo o que o Mário fez? Olha lá, ó, merece morrer, né? Então ele faz isso o tempo todo diante de Deus. Mas ele não tem a chave da morte, nem do Hades, nem do Lago de Fogo, não tem. E aqui, então, uma das coisas que Cristo fez ao se fazer carne foi essa, né? Aniquilou o diabo, que tinha o império da morte. Então, ele aniquilou o poder do diabo. Então, o diabo não tem poder sobre nós, a não ser o poder autorizado por Deus. Caso contrário, não. Mas, no momento em que Cristo morreu na cruz, ele desligou da tomada o poder do diabo, vamos dizer assim, né? Não podia mais. Hoje eu li uma notícia interessante.
a SpaceX, do Elon Musk, e tem aquela rede de satélites em volta da Terra. São mais de 1000 satélites já que ficam em volta da Terra. Ele formou uma malha de satélites para que todas as regiões do planeta pudessem ter acesso à internet. Então você assina o serviço dele, você tem que colocar uma anteninha, uma daquela redondinha, né, dish, no topo da casa, apontando para um satélite, e aí você tem internet de alta velocidade. E nos lugares onde tem poucos recursos, ou tem pouca rede de telefone, ou pouca rede de cabos, ou coisa assim, muitos adotam essa solução. Muito bem. A Ucrânia usa essa solução, inclusive o exército ucraniano. Então ele quando ficou sabendo, quando o Elon Musk ficou sabendo que os ucranianos iriam lançar um ataque sobre navios russos que estavam lá no mar, nas proximidades, não me lembro exatamente em que parte da costa, ele soube que ia haver esse ataque. Mas ele sabia também que se acontecesse esse ataque, a Rússia era bem capaz de revidar com arma nuclear. Porque ia ser um ataque muito pesado contra navios e porta-aviões e tudo, e a retranca podia ser muito ruim, não só para a guerra ali, né, na Ucrânia, mas até para outros países da Europa. Então o que ele fez? Ele desligou. Ele desligou o link. Aí o exército ucraniano não tinha como se comunicar com as suas forças de ataque. Ele desligou o link. Simplesmente assim. Então é muito importante entender, eu pego esses exemplos da vida real, né, porque eles cabem muito bem em situações como essa. Quando Cristo morreu na cruz, ele desligou o link de Satanás. E ele perdeu então perdeu a conexão, perdeu a capacidade de fazer mal aos que são de Cristo. Ele está vencido já. O diabo foi vencido ali na cruz. Ele devia estar se achando o máximo quando viu aquele homem sendo pregado naquele madeiro, achando que tinha vencido a parada. Mal sabia ele que aquela era justamente a sua derrota. Então, no versículo 14 fala: "E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão." O medo da morte é coisa do diabo. Porque um cristão, ele não tem medo da morte. Ele não pode ter medo da morte. Ele pode ter medo da dor, do sofrimento, da enfermidade, das dificuldades todas que vêm precedem a morte, né? Mas da morte em si, ou seja, da passagem daqui para o além, ele não tem medo. Porque ele sabe para onde vai. Ele sabe qual é o destino dele. É interessante você falar isso, né? Você falar de morte, a pessoa bate a mão na mesa, assim, bate, toque, 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 bate 3 vezes na madeira, né? Não, isola. Isola pra quê, meu? Deixa morrer, tem que morrer. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Então, para Deus, doce é para o Senhor a morte dos seus santos. Doce é para Deus a morte dos seus santos. E quando um crente morre, ele terminou a sua missão aqui. Pode ser que ele morra também porque ele estava tão desobediente que praticou pecado para a morte, né? Ou seja, um pecado tão horrível que não deveria ter praticado, então ele perde a sua comunhão com Deus e está sendo um péssimo testemunho aqui. Aí ele é salvo, seu espírito é salvo, mas ele teve a vida perdida. A vida foi perdida. Mas ele também pode morrer prematuramente para ser de exemplo
ou de ânimo para outros que estão vivos. Por exemplo, a morte dos mártires, que muitas vezes leva outros a se converterem quando vem a sua coragem em enfrentar a morte. Mas um cristão não deveria jamais temer a morte. É claro que tem coisas, né? Uma pessoa jovem que fica enferma e vai morrer, e tem filhos pequenos, por exemplo, vai sempre se preocupar com isso. E quem vai cuidar dos meus filhos? O Senhor cuida. O Senhor vai dar um jeito. Não se preocupe. Se você está doente ou está idoso, se você tem algum problema que talvez não dure muito, né? Saúde muito debilitada, não se preocupe. É o Senhor quem vai cuidar. Ele cuidou até aqui, não cuidou? Vai cuidar depois também. Vai cuidar depois. Eu me lembro uma vez, até eu estava meio preocupado, porque às vezes a gente balança, né? Eu estava um pouco preocupado também, e comentando isso com a minha filha, por causa do meu filho, que é adotivo, né? Porque eu sou sozinho e eu que cuido dele. E aí, falando desse assunto e tal, ela falou assim: pai, por que você está preocupado? Antes dele ser adotado, ele viveu, ele estava vivo. Você acha que Deus não estava cuidando dele? Ele vai cuidar também. A hora que você morrer, ele vai dar um jeito de resolver o problema. Não queira você resolver. E é verdade, é verdade. Às vezes a gente fica meio cambaleando aí de dúvidas, mas a dúvida é errada, né? Um crente, ele tem a firmeza da fé. Ele tem a firmeza da fé, que o Senhor vai resolver, seja lá qual for a dificuldade. Eu estava lembrando aqui o primeiro irmão, um dos primeiros irmãos com quem os brasileiros tiveram contato, quando quiseram congregar somente ao nome do Senhor, foi um irmão da Bolívia, chamado Avelino Chaves. O Avelino chegou a vir ao Brasil naquela época, e depois veio várias outras vezes, e logo então, depois que os irmãos bolivianos, que era a assembleia mais próxima, ficava na Bolívia. Eles vieram aqui, receberam vários irmãos daqui a comunhão, e foi assim que começou a assembleia em Limeira, em Piracicaba e Campinas. E esse irmão Avelino veio depois várias vezes para o Brasil, e da última vez que ele veio, ele estava muito enfermo. Ele estava muito doente, porque ele estava com a doença de Chagas. Então o coração dele estava enorme, né? Então ele não tinha mais fôlego. Eu saí com ele para andar na rua aqui em Limeira, ele dava 4, 5 passos, tinha que parar, descansar, andar mais um pedacinho, parar, descansar. E ficou muito mal, tão mal que eu precisei interná-lo na Santa Casa aqui de Limeira. Ele estava hospedado na minha casa. E aí eu levei ele no mesmo cardiologista que eu vou. E o cardiologista examinou o coração dele, fez um eletro e tal. Aí fez uma cara assim, muito chateado, né? Sentou na mesa junto com o Avelino, eu estava do lado. Falou: olha, seu Avelino, eu tenho uma notícia muito ruim para dar para o senhor. Seu coração está quase parando. Você está quase morto. Seu coração não vai aguentar mais. E o Avelino: que bueno, não? Muito bueno. Não, seu Avelino, o senhor não está entendendo. Eu estou dizendo que o senhor pode morrer a qualquer momento. É bueno, não, muito bueno. Não, seu Avelino, você não está entendendo. Estou entendendo, sim, sim. Vou partir para estar com o Senhor e reencontrar minha esposita no céu. Está muito bueno, muito bueno. O médico não sabia o que falar. Ele perdeu totalmente a estribeira, porque como é que você dá uma notícia para o cara que ele vai morrer, o cara vai falar que é muito bueno morrer. Então essa é a reação de um salvo por Cristo, né? Ele já não tem mais nenhuma esperança aqui e já está contando até com a viagem de volta para o céu, de voltar para a presença do Senhor. Mas aqui no nosso capítulo, então, eu acho que a gente quase que termina, porque
Depois de falar a respeito da morte bastante aqui, no versículo 16 ele vai falar que não tomou anjos, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Eu creio aqui que é a descendência da fé, não necessariamente a descendência da carne, mas a descendência dos que são da fé, da mesma fé de Abraão, não é? Tanto aqueles que vinham da descendência da carne de Abraão, como aqueles que são hoje herdeiros de Abraão segundo a fé. Então, por mais que existisse no mundo seres muito mais elevados que os seres humanos, porque Deus criou os anjos antes mesmo de criar os seres humanos, Deus criou os anjos com habilidades incríveis de fazer milagres. Eles são muito maiores do que os seres humanos. E têm capacidades muito maiores. Eles não morrem. Os anjos não morrem. Todos os anjos que foram criados, zilhões de anjos, são os mesmos que existem hoje no mundo. Porque eles não morrem. Então eles estão acompanhando a humanidade desde que surgiu a humanidade na Terra. Eles sabem de tudo. E tanto os anjos que não se rebelaram, quanto os anjos caídos também, que estão acompanhando o tempo todo tudo o que acontece no planeta Terra. Mas o Senhor Jesus não tomou os anjos, não veio em forma de anjo, embora algumas vezes no Antigo Testamento nós lemos dele aparecendo em forma angelical. E se você tiver uma versão mais correta da Bíblia, você vai identificar quando diz o anjo do Senhor e quando diz um anjo do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e tal. Aí é o Senhor Jesus em forma angelical. Quando o texto diz veio um anjo do Senhor, não, aí é um anjo mesmo enviado pelo Senhor, porque o anjo significa mensageiro. E no versículo 17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo, exceto o pecado. Mas em tudo. Pensa num homem perfeitamente homem. Esse Jesus. Esse Jesus. Por que ele tinha que ser semelhante aos irmãos? Para ser misericordioso. Para exercer misericórdia. Para ser fiel, sumo sacerdote nas coisas de Deus. E para expiar os pecados do povo. O sumo sacerdote não era capaz de fazer isso. Talvez ele pudesse ser um pouco misericordioso e um pouco fiel, mas com todas as falhas que tem um ser humano. O Senhor não tinha falha nenhuma. O Senhor é perfeito. Era perfeito andando aqui e continua perfeito nos céus. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. É o que fala o versículo 18, né? Aqui alguns podem se confundir, falando, mas peraí, ele foi tentado, então ele podia pecar? Não, ele não podia pecar. Ele não podia pecar. E ele foi tentado por Satanás no deserto para provar quem ele era. É como quando você testa um metal precioso, você põe ácido nele, não é para destruir o metal, é para provar que ele é precioso. Assim ele foi testado, então, seria a melhor palavra aqui, ele foi testado, mas ele foi tentado exteriormente, de fora para dentro, não de dentro para fora. Nós somos tentados nas duas mãos, né? Tentados de fora para dentro, e aí dentro de nós tem uma resposta. O pecado responde, a carne nossa responde, e aí nós pecamos. Isso é falado lá em Tiago, não é? Mas ele não. Ele não. Então ele não tinha eco. Não havia eco. Vamos falar assim, não tinha um eco no coração do Senhor, que quando ele recebia uma tentação, ele correspondesse a essa tentação. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mesmo porque, basta raciocinar um pouco. Se ele caísse em pecado, quem iria salvá-lo?
porque ele era a única ovelha limpa e pura que podia morrer no lugar do pecador. Se Deus pecasse, quem poderia salvar a Deus? É uma loucura, né? Mas não, mas ele sendo tentado, padeceu, e ele pode socorrer os que são tentados. Então, quando você for tentado, pensa no Senhor Jesus, ele foi também. Tá certo que você vai ter essa possibilidade de corresponder à tentação a partir de dentro. Vamos ler até lá em Tiago, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Essa coroa da vida não é a salvação, hein? Esse é um prêmio, esse é uma recompensa. A salvação recebemos pela fé em Jesus. No versículo 13 fala, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é um desejo ardente por alguma coisa. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, esse é o processo da tentação humana, do homem pecador, não é? Mas no caso do Senhor Jesus não havia essa resposta interna. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.